Esta é a lição semanal da Bíblia, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James, edição americana, e do Livro da Ciência e Saúde, com a Chave das Escrituras, edição de 1910, de Mary Baker Eddy. Lição para domingo, dia 11 de janeiro de 2026. Assunto: Sacramento. Versículo áureo, Hebreus. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa fé. Leitura responsiva, Hebreus. Pois todo sumo sacerdote, escolhido dentre os homens, é ordenado aos homens em assuntos concernentes a Deus, para que ele possa oferecer seus dons quanto sacrifícios pelos pecados. Quem pode ter compaixão dos ignorantes e dos que estão fora do caminho, visto que ele próprio também está rodeado de fraquezas? Cristo não glorificou a si mesmo para ser feito sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como ele também disse em outro lugar: Tu és para sempre sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, ofereceu orações e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que o podia livrar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Lição bíblica, Deuteronômio. E acontecerá que, se ouvirdes atentamente os meus mandamentos, que hoje vos ordeno, amando o Senhor vosso Deus e servindo-o com todo o vosso coração e com toda a vossa alma, eu vos darei a chuva da vossa terra no seu devido tempo, tanto as primeiras como as últimas, para que recolhais o vosso trigo e o vosso vinho e o vosso azeite. E colocarei pasto nos teus campos para o teu gado, para que comas e te fartes. Tenham cuidado para que o coração de vocês não seja enganado e vocês não se desviem para servir a outros deuses e adorá-los. Então a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu, para que não haja chuva, e a terra não produza o seu fruto, e para que vocês não pereçam depressa na boa terra que o Senhor lhes dá. Portanto, guardem estas minhas palavras no coração e na alma, e amarrem-na como um sinal na mão, afixai-as nas vossas testas, como um memorando entre os vossos olhos. E as ensinarei aos vossos filhos, falando delas quando estiveres sentado em tua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. E as escreverás nos batentes das portas da tua casa e nos teus portões, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos, na terra que o Senhor jurou dar aos vossos pais, como os dias do céu sobre a terra. Mateus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a Páscoa para ti? E ele disse: Ide à cidade, à casa de um homem assim, e dizei-lhe:
Diz o Mestre: o meu tempo está próximo. Celebrarei a Páscoa em tua casa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comam, pois esse é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e o entregou a eles, dizendo: bebei dele, todos vós, pois este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei desse fruto da videira, até que o dia em que beberei o novo vinho convosco no reino do meu Pai. Portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Amém. Atos. E muitos sinais e prodígios eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e todos estavam reunidos no pórtico de Salomão. E cada vez mais pessoas, homens e mulheres, acreditavam no Senhor, de tal maneira que traziam os doentes para as ruas e os colocavam em camas e macas, para que ao menos a sombra de Pedro, ao passar, cobrisse algum deles. Também das cidades vizinhas veio a Jerusalém uma multidão de enfermos e de pessoas atormentadas por espíritos imundos, e todos foram curados. Então o sumo sacerdote se levantou, e todos que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, ficaram indignados. E por isso mandaram prender os apóstolos, jogando numa prisão comum. Mas o anjo do Senhor, de noite, abriu as portas da prisão, tirou-os de lá e disse: vai, apresenta-te no templo e prega ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo isso, eles entraram no templo de manhã cedo e começaram a ensinar. Mas o sumo sacerdote chegou, e os que estavam com ele, e convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel, e mandaram trazer os presos. Mas, quando os guardas chegaram lá e não os encontraram na prisão, voltaram e contaram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança, e os guardas de pé do lado de fora, diante das portas. Mas quando as abrimos, não encontramos ninguém lá dentro. Então veio alguém e lhes contou, dizendo: eis que os homens que vós pusestes na prisão estão em pé no templo, ensinando o povo. Então o capitão foi com os oficiais e os trouxeram sem violência, pois temiam o povo, para que eles não fossem apedrejados. E tendo-os trazido, apresentaram-os ao sinédrio. E o sumo sacerdote perguntou-lhes: não vos ordenamos expressamente que não ensinasses em nome desse homem? E eis que enchestes Jerusalém com a vossa doutrina e quereis trazer sobre vós o sangue deste homem? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus, depois às autoridades dos homens. O Deus de vossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes e pendurastes numa árvore. Deus o exaltou, elevando-o à sua direita para ser príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e o perdão dos pecados. E nós somos suas testemunhas destas coisas. E também o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhes obedecem. Romanos. Será que vocês não sabem que,
ao se oferecerem como servos para a obediência. Vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça? Mas a graça de Deus, que embora vocês fossem escravos do pecado, obedeceram de coração à forma de doutrina a que foram transmitidas. E assim, libertos do pecado, vocês se tornaram servos da justiça. Agora eu lerei as páginas correlatadas com o livro-texto de Mary Baker Eddy, com a Chave das Escrituras de Mary Baker Eddy, edição de 1910. Ciência e Saúde. A mente divina exige com razão toda obediência, afeição e força do homem. Não há qualquer reserva para a lealdade inferior. A obediência à verdade dá poder e força ao homem. A submissão ao erro acarreta a perda de poder. O que mais precisamos é da oração com um desejo fervoroso de crescimento na graça, expressa em paciência, mansidão, amor e boas obras. Guardar os mandamentos do nosso Mestre e seguir o seu exemplo é a nossa verdadeira dívida para com ele e a única prova digna da vossa gratidão por tudo o que ele fez. A adoração exterior, por si só, não é suficiente para expressar uma gratidão leal e sincera, pois ele disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. A luta constante para sermos sempre bons é uma oração incessante. Seus motivos se manifestam nas bênçãos que trazem. Bênçãos que, mesmo que não sejam expressas em palavras audíveis, atestam nossa dignidade de participar do amor. A oração audível jamais poderá realizar as obras da compreensão espiritual que regenera, mas a oração silenciosa, a vigilância e a obediência devota nos permitem seguir o exemplo de Jesus. Na Roma antiga, um soldado era obrigado a jurar lealdade ao seu general. A palavra latina para esse juramento era sacramentum, e a nossa palavra inglesa, sacrament, deriva dela. Entre os judeus, era um antigo costume o anfitrião de um banquete servir a cada convidado uma taça de vinho, mas a Eucaristia não comemora o juramento de um soldado romano, nem o vinho usado em ocasiões festivas e em ritos judaicos. Era o cálice do Nosso Senhor. O cálice representa a sua amarga experiência. O cálice que ele rogava que lhe fosse afastado, embora se curvasse em santa submissão ao decreto divino. Então comiam. Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e os deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e ofereceu a eles, dizendo: bebei dele, todos vocês. O verdadeiro sentido espiritual se perde se o sacramento se limitar ao uso de pão e do vinho. Os discípulos já haviam comido, mas Jesus orou e lhes deu o pão. Isso teria sido insensato em um sentido literal, porém, em seu significado espiritual foi natural e belo. Jesus orou, afastou-se dos sentidos materiais para renovar seu coração com perspectivas mais elevadas e espirituais. Será que todos os que comem pão e bebem vinho em memória de Jesus estão verdadeiramente dispostos a beber do seu cálice, tomar a sua cruz e deixar tudo pelo Espírito do Cristo? Então, por que atribuir esta inspiração a um rito morto, em vez de demonstrar, expulsando o erro, tomando o corpo santo e agradável de Deus, que é a verdade? Chegou ao entendimento? Se Cristo, a verdade, veio a nós
Em demonstração, nenhuma outra comemoração é necessária, pois a demonstração é Emmanuel, ou Deus conosco. E se um amigo está conosco, por que precisamos de memoriais desse amigo? Por meio de todas as experiências vividas pelos discípulos, eles se tornaram mais espirituais e compreenderam melhor os ensinamentos do Mestre. Sua ressurreição foi também a ressurreição deles. Ela os ajudou a elevar a si mesmos e aos outros da letargia espiritual e da crença cega em Deus para a percepção das infinitas possibilidades. Eles precisavam desse despertar, pois em breve seu querido Mestre ressuscitaria no reino espiritual da realidade e ascenderia muito além da sua compreensão. Como recompensa por sua fidelidade, ele desapareceria para os sentidos materiais naquela transformação que desde então tem sido chamada de ascensão. Nosso batismo é uma purificação de todo erro. Nossa igreja é edificada sobre o princípio divino, o amor. Podemos nos unir a essa igreja somente quando nascemos de novo do Espírito, quando alcançamos a vida, que é verdade, e a verdade, que é vida, produzindo os frutos do amor, expulsando o erro e curando os enfermos. Nossa Eucaristia é a comunhão espiritual com o único Deus. Nosso pão, que desce do céu, é a verdade. Nosso cálice é a cruz. Nosso vinho, a inspiração do amor, a bebida que nosso Mestre bebeu e recomendou aos seus seguidores. Quando os professos seguidores de Jesus aprenderão a imitá-lo em todos os seus caminhos e a reproduzir suas obras poderosas, aqueles que levaram ao martírio aquele homem justo teriam de bom grado transformado sua trajetória sagrada em uma plataforma doutrinária mutilada. Que os cristãos de hoje abracem o significado mais prático dessa trajetória. É possível, aliás, é dever e privilégio de toda criança, homem e mulher, seguir, em certa medida, o exemplo do Mestre, demonstrando a verdade e a vida, a saúde e a santidade. Os cristãos afirmam ser seus seguidores, mas o seguem de maneira que ele ordenou? Ouçam esses mandamentos imperativos. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ide com todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Curai os doentes. Em testemunho de sua missão divina, ele apresentou a prova de que a vida, a verdade e o amor curam os enfermos e os pecadores e triunfam sobre a morte através da mente, não da matéria. Esta foi a maior prova que ele poderia ter oferecido do amor divino. A ideia imortal da verdade está se espalhando pelos séculos, reunindo sob suas asas os doentes e pecadores. Minha esperança, ainda que cansada, anseia por concretizar aquele dia feliz, quando o homem reconhecerá a ciência do Cristo e amará o seu próximo como a si mesmo, quando perceberá a onipotência de Deus e o poder curativo do amor divino naquilo que fez e continua a fazer pela humanidade. As promessas se cumprirão. O tempo para o reaparecimento da cura divina é eterno. E todo aquele que deposita tudo o que tem na terra sob o altar da ciência divina bebe agora do cálice de Cristo e é revestido do Espírito e do poder da cura cristã.